Esse vídeo provavelmente conterá spoilers, tá? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. E esse é um vídeo que eu estava louca pra gravar no minuto que eu soube que After seria adaptado para o cinema. E finalmente chegou a estreia. A estreia foi no dia 11 de abril, se eu não me engano, e eu consegui assistir o filme no sábado, que foi no dia 13 de abril. Hoje é o dia que estou gravando, é dia 15 de abril, segunda-feira. Mas enfim, eu tava com muita vontade de fazer esse vídeo pra vocês, porque para as pessoas que não sabem, After é uma das minhas séries favoritas no mundo. Você já viu os meus bookshelves por aí, ou me acompanha já tem um tempinho, sabe que eu tenho a coleção em português, eu tenho a coleção em inglês ali no outro cantinho, e eu também acompanho a série Nothing More. Também comprei outro livro da Anna Todd. Então, assim, eu sou muito fã da autora e eu sou muito fã da série. E eu sei de todos os pesares que existe em volta de After, né? Todas as questões um pouquinho mais complicadas que cercam essa série. Mas ainda assim, eu gosto muito e hoje eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre o livro e comparar com o filme. Bom, se você não conhece After, eu acho isso muito difícil, mas vou contar um pouquinho sobre a história pra você. After é a história de uma garota chamada Tessa. Ela tá finalmente indo pra faculdade, ela passou por diversos problemas na vida dela, a mãe dela batalhou muito pra ela conseguir chegar onde ela chegou. E ela vai pra faculdade, então ela deixa a mãe dela e o namorado dela, que ainda está no último ano do ensino médio, lá na cidade dela. E ela vai pra faculdade e lá ela encontra a Steph, que é a nova colega de quarto dela. E ela conhece também os amigos da Steph. Então, a Tessa é uma menina muito certinha, ela é muito regrada. Ela se veste toda formalzona, sabe? Porque essa foi a criação que a mãe dela deu pra ela. Estou contando a história do livro, tá? E quando ela chega lá, a Steph se veste bem assim, de um jeito assim mais vulgar, mostra mais pele, tem piercing, tem tatuagem, assim como os amigos dela. E um desses amigos é o Harding Scott. Só de falar o coração já palpita. E o que acontece, como obviamente já deu pra perceber, a Tessa e o Harding começam a se envolver, só que a Tessa e o Harding são completamente diferentes, completamente opostos. Ela é loirinha, toda arrumadinha, bonitinha, ele é cheio de piercing, tatuagem, e ele é super bad boy, e ele é super grosso, ele trata ela mal no início da história, enfim. Por que eu gosto tanto de After? Por que eu sempre amei essa série? A Ana escrevia, na verdade, uma fanfic, né? After é baseado na One Direction. Então isso já deixava a história um pouco mais especial pra mim. Mas o que eu mais gostava em After, na verdade, era que a história é muito intensa entre esses dois personagens. Então, assim, o mundo deles se choca de repente e eles começam a se envolver muito rapidamente. É uma coisa que, assim, flui com muita naturalidade, só que é um envolvimento muito grande, tudo muito intenso e muitas coisas acontecem. É uma história muito enérgica que vai e volta, vai e volta, vai e volta, e muitas coisas acontecem o tempo todo. Então, eu curto muito a série porque, apesar da gente saber que existe um relacionamento realmente abusivo entre a Tessa e o Harding, a gente consegue ver ao longo da história que ambos carregam cicatrizes horríveis da infância deles, da vida que eles tiveram. E então eles estão o tempo todo lutando contra esses fantasmas e por conta disso o relacionamento deles é terrível, assim, eles não conseguem se conectar de uma maneira saudável, porque os dois carregam muitas coisas ruins e eles vão batalhando contra essas coisas e contra eles mesmos e o sentimento que eles sentem, enfim, uma loucura. Então, é isso que eu acho tão legal em After, a gente pelo menos acompanha durante muitos livros, durante muito tempo que se passa na história, essa evolução dos personagens. Eles tentam, eles se agarram com todas as forças ao que eles podem para tentar superar esses problemas, tentar superar tudo isso que eles passaram. Só que eles cometem muitos e muitos e muitos erros nesse caminho. Eles se machucam, eles machucam os outros. Então, assim, é um relacionamento abusivo de ambas as partes. Tanto o Harding é completamente abusivo como ela. E é muito mais um abuso psicológico do que qualquer outra coisa, porque eles não se agridem em nenhum momento. O que não quer dizer que não seja ruim, é tão ruim quanto.
Então, assim, é uma história um pouquinho complicada, muita gente não gosta de After, diz que a história romantiza o relacionamento abusivo, o que pode sim ser verdade. Eu acho que muitas coisas acontecem e são imperdoáveis e que os dois tinham que ter se afastado desde o começo, só que eles realmente se amam e eles tentam superar esses problemas. Então, acho que isso é o que eu mais gosto, assim, a gente realmente acompanha a evolução dos dois. E aí, né, foi anunciado que o livro se tornaria filme e começaram a anunciar as escolhas para os papéis e tudo mais. Eu lembro que quando saiu quem interpretaria o Harding, ficou todo mundo decepcionada. Eu fui uma delas, eu achei que aquele menino não tinha nada a ver. Não lembro o nome dele, gente. Que tava, e começou a chegar perto da estreia, eu tava super ansiosa. Mas antes da estreia eu falei assim, eu tava com uma expectativa muito alta. Então eu falei assim, tá, eu vou com uma expectativa ok, porque eu não sei o que esperar. No cinema, fui sozinha até, que foi bom pra eu prestar bastante atenção no filme, mas eu quero ver de novo. O que eu posso falar sobre o filme de After? Rolou realmente uma adaptação da história, o que já era esperado, porque geralmente todo filme que é baseado em livro é assim. Então, o que aconteceu? A Anna Todd, que é a escritora, ela realmente se deu conta de todas as problemáticas que existem na série After de livros. Ela se deu conta, ela prestou atenção no que o público estava dizendo pra ela e ela entregou pra gente a história de After de uma maneira muito mais tranquila e muito menos pesada. Então, o que aconteceu? Existe, sim, uma certa diferença em questão de ordem cronológica, coisas que acontecem, coisas que deixaram de acontecer, coisas que acontecem de outra maneira. Eu senti falta de alguns detalhes, mas é aquilo, né? Eu senti que ela fez uma coisa no estilo Game of Thrones. Pra quem acompanha a série, eu não acompanho, mas eu sei mais ou menos como funciona. Os livros contam uma história e a série conta outra. Não que a história foi completamente diferente, a trama em si segue a mesma linha, mas é muito mais leve. O Harding, ele é muito menos abusivo, muito menos agressivo e rude com ela. Eles se envolvem de uma maneira um pouco mais rápida, porque o filme tem que ser um pouco mais rápido também. Então, as coisas acontecem um pouquinho diferentes. E eu não vou dar um spoiler do final do livro, mas pra quem já leu e quem conhece a história de After sabe que acontece uma coisa muito pesada no final do primeiro livro. E isso acontece sim no filme, mas a Anna também suavizou um pouco essa parte. O que eu senti enquanto eu via o filme? Eu me senti vendo a história do Harding e da Tessa, só que de uma maneira mais assim consciente. A Anna mostrou pra gente esses dois personagens incríveis. No final, eu particularmente achei que eles combinaram super bem. Acho que alguns autores não estavam sabendo atuar muito bem ali, mas no final eu gostei da conexão e da química entre o casal de atores principais que interpretaram Harding e a Tessa. Então a gente tem um filme um pouco mais romântico, um pouco mais leve, a gente vê o Harding um pouco mais tranquilo, mais envolvido, uma Tessa menos surtada, mais tranquila também. Então foi uma história muito gostosa, assim, de assistir na televisão, no cinema, no caso, porque são aqueles personagens que a gente tanto ama, com algumas diferenças. É claro que eu senti saudades de alguns outros momentos, mas foi, assim, um alívio ver que eles dois também podem ter uma história mais tranquila. Não sei se estou sabendo expressar muito bem, mas enfim, eu achei que a adaptação foi feita de uma maneira muito legal. O filme ficou com classificação indicativa para 14 anos e quem leu After sabe que After é um new adult erótico, então se você pegar os livros pra ler, é realmente pra maior de 18. Houve uma delicadeza também um pouco maior na hora de abordar esse assunto da sexualidade no filme. O filme ficou realmente, assim, muito mais uma história de amor, mostra vários sofrimentos que os personagens têm, mostra uma série de problemas, mas ficou uma história um pouco mais romântica, um pouco mais amorosa e menos dolorida, que é uma série que a gente é uma característica da série After. After é uma história dolorida de ler. Por isso que você se apega tanto aos personagens, porque você só quer que eles sejam felizes, sabe? Em suma, qual que é a questão aí de livro versus filme? O filme ficou parecido com o livro em questão de trama, do que assim a história tem a contar.
mas ficou diferente nesse quesito do relacionamento abusivo. Houve uma diferença na personalidade dos personagens, mas eu achei que essa mudança pro filme foi muito saudável, porque a gente sabe que no Brasil a gente não tem pelo menos no Brasil, né? Não sei lá fora. No Brasil a gente não tem um público leitor muito grande, mas muitas crianças gostam de ir ao cinema assistir filme. Então, as crianças vão ter mais acesso a esse filme. E como ele pega bem mais leve nessa história, After acaba sendo uma história recebida de maneira melhor, sabe? As pessoas dão mais abertura, já que ela tá um pouco mais consciente. Um outro aspecto que eu achei muito legal no filme também, apesar de que eu achar que teria sido mais interessante pra quem é fã da série manter como era no livro, é que a Anna tentou incluir bastante representatividade no filme. Então a Steph, pra quem vocês sabem, né, ela se envolve com o Tristan, ela é bissexual no filme, né? A gente também vê que o Landon é negro. Como eu falei no começo do vídeo, After é uma fanfic de One Direction, e o Landon era baseado no Liam, e o Liam é branco, assim como o Harry, né? Que o Harding é baseado no Harry Styles. Mas ela colocou o Landon negro, pra colocar representatividade também. Colocou essa diferença na sexualidade da Steph e transformou o Tristan em a Tristan. Eu não sei porquê, não sei se foi uma leitura errada minha, mas ela também transformou outro personagem masculino, que era o Professor Soto, em uma mulher. Pelo menos eu olhei, pelo que eu me lembro, um homem. Então, assim, tem essas pequenas diferenças que a gente mostra que a Anna teve um mais cuidado no momento que ela quis transformar esse livro dela em uma adaptação para o cinema. Porque a gente sabe que o público do cinema é muito maior que o público leitor. Então, a nota final que eu posso dar pro filme é que eu gostei muito. Eu estou louca para ver de novo. Porque ficou muito amorzinho, é muito mágico, depois de tantos anos acompanhando a história dos livros, ver essa história na televisão e ver que ela foi feita com tanto cuidado. Eu senti saudades de alguns momentos, eu acho que o filme podia ter sido um pouquinho mais enérgico, ter trazido um pouco mais de detalhes dos livros, que dava sim pra inserir, fazer um filme um pouco mais longo, né? O filme não chega nem a 2 horas. Mas a proposta foi cumprida, a gente conheceu o Harding, a gente conheceu a Tessa, a gente conheceu as coisas que os machucaram, a gente conhece o relacionamento deles, e nós temos várias cenas que faz o coração palpitar quando a gente lembra do livro, a gente viu acontecendo no filme, foi muito legal. Acho que atendeu todas as minhas expectativas, mas definitivamente não me decepcionou, eu gostei muito. Acho que quem realmente gosta da série e entende os problemas que essa série tem, vai curtir o filme também. Eu, pelo menos, gostei também da química entre os personagens. Tem gente que não gostou, então isso já facilitou muito pro meu lado. Ele foi muito bem caracterizado, gente. Eu olhava, eu lembrava do Harry na hora. Então, enfim, eu já tô me repetindo várias vezes. Eu gostei bastante. Acho que esse é um dos livros versus filme um dos mais positivos que eu já fiz aqui. Porque realmente valeu a pena. E, gente, por favor, assistam After pra se tornar um sucesso de bilheteria. Porque eu quero a continuação em forma de filme, gente. Sério, a gente precisa de uma continuação. Enfim, se você ainda não assistiu After, vai assistir. Se você ainda não leu, leia também. É uma série maravilhosa se você souber interpretar essas coisas que eu disse durante o vídeo. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou desligar, vou editar e vou postar. Então não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal. E se inscreve pra receber novos vídeos sempre que eu postar por aqui, tá bom? Um super beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!